ano de 1985, né, quando foi criado o TRT, que por sinal tem uma história muito rica, que o governador da Paraíba na época, Wilson Braga, ele recebeu a visita do presidente João Figueiredo e o presidente perguntou: governador, que presente você gostaria que nós dessemos à Paraíba nos 400 anos? E de pronto o governador Wilson Braga disse que gostaria de ter o TRT, porque havia uma dificuldade muito grande dos advogados e dos jurisdicionados da Paraíba em ter sempre que se deslocar ao Recife, onde era a sede da 6ª Região à época, em que a Paraíba era vinculada. E de pronto o presidente Figueiredo já disse: olha, manda o projeto que nós vamos dar seguimento. Quando foi no mês de junho, saiu a lei criando o TRT da Paraíba. Declaro aberta, como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, esta sessão solene de instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com sede nesta cidade de João Pessoa e jurisdição sobre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Tínhamos uma Kombi, um Fusca e uma picape 75 Ford, carroceria de madeira. Eram os veículos que o tribunal tinha à época. Depois que a administração do tribunal comprou 9 Opalas preto a álcool, à época, para os desembargadores, ou para os juízes, que à época eram juízes, e foi assim, a evolução foi tremenda, foi muito bom. E começamos como motorista oficial, depois passamos a ser agente de segurança, tempos depois passamos a ser técnico judiciário e hoje somos policial judicial, Polícia Judicial Federal. Foi exatamente em 1999, quando realizamos uma das maiores demonstrações de força com a passeata enorme em defesa da Justiça do Trabalho, que estava ameaçada com a PEC para a sua extinção. Essa passeata que juntou gente ali na igreja batista, tem gente dali até a lagoa. Aquele lado direito ali ficou tomado de gente. A partir daí, dessa demonstração com essa passeata, que se constituiu num marco na história, a Justiça do Trabalho e as justiças do trabalho, de um modo geral, no país, começaram a se movimentar. E então fazer também passeatas e demonstrações inequívocas de que não se devia acabar com a Justiça do Trabalho. Quer dizer, foi um marco na história da Justiça do Trabalho. Isso para a gente foi uma vitória muito grande. E o que foi que resultou com isso? A Justiça do Trabalho está aí ainda hoje. Porque se não tivesse havido esse movimento, com certeza teria um extinto. E então nós desenvolvemos, eu digo nós porque eu tive o apoio decisivo dos servidores, dos juízes de primeira instância e dos colegas do tribunal. Nós constituímos um projeto chamado Projeto Conciliar. Conciliar é fazer acordo, né? E nós desenvolvemos esse projeto, teve uma repercussão tão grande que isso veio dar origem ao conciliar legal instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós fizemos também outro projeto chamado Arrematar, um projeto também de âmbito nacional. Teve uma repercussão de âmbito nacional e depois também deu origem a outros projetos nacionais, inclusive do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho. Nós instalamos a tecnologia da informação, que deu origem a tudo que vem depois, que nós sabemos que houve um desenvolvimento muito grande. A Justiça do Trabalho hoje é outra, né? Tanto que às vezes eu fico imaginando como era que o Dr. Cláudio Santos Lima, que foi o primeiro juiz do trabalho aqui da Paraíba, que dá o nome, por sinal, a esse prédio, né?
Eu fico imaginando como é que ele se virava numa salinha ali na Rua Duque de Caxias, como juiz da primeira vara do trabalho da Paraíba. Eu imagino as dificuldades por quais ele não passou. Né? A gente usava aquelas máquinas Olivetti, 147, 47, não recordo mais bem. As sessões do pleno eram gravadas em fita cassetes. E durante as sessões, eu que era servidor lotado na Secretaria do Tribunal Pleno, eu costumava ficar com um bloco, sentado na primeira fila do Tribunal Pleno, com um bloco, anotando as decisões, para que elas pudessem ser datilografadas antes mesmo de se ouvir a fita, porque só se podia ouvir a fita depois do final da sessão. Então, para que fosse mais célere, a gente anotava o resultado dos processos em blocos, com caneta, e levava correndo lá para a Secretaria do Pleno, onde os meninos datilografavam nessas Olivetti que eu te falei que era assim. Então, quando a gente vê toda essa estrutura hoje, a gente diz, graças a Deus, que a Justiça do Trabalho é bem instrumentada. O que mais me marcou em termos de magistrada foi a minha experiência no Núcleo de Conciliação Humanista, no TRT, de dezembro de 2011 até fevereiro de 2015. Tive a graça do então presidente do tribunal, Dr. Paulo Maia, como professor universitário que é, ele, e também por ser um excelente gestor, ele me deu essa oportunidade de fundar o Núcleo de Conciliação Humanista no TRT da Paraíba. E ali eu vivi histórias belíssimas com relação à conciliação, porque naquele espaço você é só conciliador, você não é conciliador e julgador, que eu acho que é o grande desafio da magistratura do trabalho, é você dividir, viver essa dualidade magistrado enquanto julgador e conciliador. A Justiça do Trabalho sem os servidores não fazia nada, porque o juiz sozinho não dá conta. E ele sozinho não tem condição de movimentar esse volume todo de trabalho. Então, os servidores são extremamente importantes para o desenvolvimento da Justiça do Trabalho. Eu sou extremamente feliz por fazer parte dessa história. Eu acho que a gente tem muito que dar parabéns para os 80 anos da Justiça do Trabalho, que ela viva muito mais, porque agora sim, mais ainda vai ser preciso ela existir para dar conta de toda essa desarrumação social provocada pela pandemia. São 80 anos, mas são 80 anos de uma prestação de serviços fundamental para o nosso país. Em um país como o nosso, com uma desigualdade social tão grande, eu não hesito em afirmar a relevância da Justiça do Trabalho exatamente para mediar, para resolver os conflitos nessa relação entre empregados e empregadores. É uma justiça social, é uma justiça que procura equilibrar a diferença entre o empregador e o empregado. Porque não é proteger só o trabalhador, é proteger também as empresas. A complementação, eu diria, ou a regulamentação da Lei Áurea. Porque antes da Justiça do Trabalho, as relações de empregado e empregador ainda existiam. E o caminho de buscar esse direito é exatamente a Justiça do Trabalho. E é isso que nos engrandece como servidor da Justiça do Trabalho. É saber que o nosso trabalho chega lá na ponta. Chega lá na empregada doméstica, chega lá no gari, chega no canavieiro, como chega também no médico, no engenheiro. Mas esse é o orgulho daqueles que fazem a Justiça do Trabalho. Eu, pelo menos nos meus 30 anos de Justiça do Trabalho, sou muito gratificado por ter, com o meu trabalho, com o meu suor, ter dado essa contribuição para os jurisdicionados. Flexibilizar mais para compreender esse olhar para as duas partes, tanto o trabalhador como as empresas. É uma função fundamental nos dias de hoje, Veja como a pandemia agravou a situação social no país. Então, a atuação da Justiça do Trabalho requer muita sensibilidade, requer muita empatia, mas também requer muita ação para que nós cumpramos o nosso papel e tentemos pacificar os conflitos. Não hesite em afirmar, já dizia antes, quando advogava, que entre flores e espinhos era muito bom atuar no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, e há aproximadamente 8 anos que estou aqui no tribunal como magistrado, eu diria que esse carinho pela instituição cresce a cada dia. Então, para mim, é motivo de muito orgulho, de muita alegria fazer parte da instituição e estar à frente dela nesse período que marca os 80 anos da Justiça do Trabalho. Graças a Deus, a Justiça do Trabalho está
seguindo o rumo, que é um rumo certo, que é a Justiça do Trabalho. Desembargadores e juízes são corretos e, graças a Deus, nós ainda iremos durar muitos anos. Esses 80 anos da Justiça do Trabalho, o que mais é gratificante é saber que ela se mantém como justiça e que vai perdurar muitos anos e se mantém como sendo a mais célere. Eu me lembro muito bem que na nossa gestão, eu citava muito esse exemplo, que uma pessoa havia entrado com a reclamação trabalhista no mês de setembro. E no mês de dezembro nós estávamos julgando recursos no tribunal dessa pessoa. Quer dizer, isso você não vê em justiça nenhuma, algum. Não vê. Então, a celeridade é a tônica da Justiça do Trabalho. Me sinto muito orgulhoso e envaidecido por ter realizado na Justiça do Trabalho aquilo que eu deveria ter feito. O que eu pensei, fiz. O que eu idealizei, fiz. Então, me sinto muito gratificado com isso. Imagino que é a dimensão trabalho. A dimensão trabalho é muito importante para a vida humana. Né? Muito mais. Depois de trabalho assalariado, a dimensão trabalho faz uma importância muito grande na vida do cidadão. Né? Não significa só receber um salário. Significa ser pertencente a uma classe. Né? Significa você ter seus colegas, relacionamentos. Né? Significa você ter o ganha-pão para sustentar a sua família. Então, o trabalho tem uma dimensão muito maior do que só chegar um salário no final do mês. Né? Tem uma representação muito mais importante. Eu não troco meu emprego do TRT por nada. O TRT para mim é tudo. Por isso que eu não me aposentei ainda. Fico emocionado quando eu começo a falar no TRT. Ata da primeira sessão administrativa extraordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Aos 25 dias do mês de outubro de 1985, às 10 horas, na sala de sessões do edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nesta cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, com a presença dos senhores juízes Paulo Montenegro Pires, Aloysio Rodrigues, Geraldo Teixeira de Carvalho, Tarcísio de Miranda Montes, Severino Marcondes Meira, Nélio Silveira Dias e Expedito Félix da Cruz, sob a presidência do juiz Paulo Montenegro Pires, foi aberta a sessão.